Louvado é o nome de Jesus. Quem crê que a vitória é sua, dá uma glória a Deus. Querida igreja, nós estamos essa noite, sexto dia, quase terminando, né? A campanha Uma Carta para Deus, aonde os nossos irmãos fizeram a Deus um pedido, um clamor, né? Através do escrito, né? Com o seu punho fez uma carta para Deus, lançou aqui nessa urna, aonde nós temos orado, temos apresentado. Até o término dessa reunião, eu vou estar orando mais uma vez pela nossa carta, pelo nosso pedido. E Deus, irmão, Ele colocou no meu coração, na verdade, essa palavra que Deus colocou no meu coração não foi hoje. Deus colocou essa palavra ontem, só que eu ainda estava meditando, orando, e até estaria ministrando ontem ela, mas o Senhor me levou a outra mensagem, e essa mensagem ficou para o dia de hoje, porque hoje eu meditei mais um pouco, senti assim um toque de Deus, né, uma impulsão do Espírito Santo de falar essa palavra à igreja. Então eu creio que não é apenas algo, não é algo meu, né? A palavra ela é de Deus claramente, mas assim a gente sente algo ainda mais forte quando Deus nos impulsiona, quando Deus insiste com a gente em um texto, em uma palavra. É uma mensagem muito conhecida, mas eu quero ministrar com os irmãos essa palavra. Então abra sua Bíblia, por favor. Nós vamos meditar em dois textos que tratam o mesmo assunto. Marcos, capítulo de número 12, verso 41. E depois eu vou ler com os irmãos também em Lucas, no capítulo de número 21 e o versículo 1. Aleluia, glória a Deus. É a mesma passagem bíblica uma nós vamos ler por o escrito de Marcos e a outra por Lucas. Lucas capítulo 21 também, mas vamos ler aqui primeiro Marcos, capítulo de número 12 e versículo de número 41. Aleluia, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Marcos capítulo 12, verso 41, se encontrar, diga amém. Amém. Marcos está no Novo Testamento, irmãos, depois de Mateus. Marcos 12, 41. Podemos ler, igreja, amém? Creio que todos se encontraram. Vamos ler a Bíblia. Vamos ler a palavra do Senhor, diz assim: estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. Verso 43. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Amém? Vamos ler agora lá em Lucas, é o próximo evangelho, né? Lucas, depois de Marcos, Lucas, capítulo 21, versículo 1, pela perspectiva, a visão de Lucas, a mesma passagem. São 4 versículos, igual Marcos, né? Porém, menos palavras, mas ao mesmo contexto. A Bíblia diz assim, Lucas capítulo 21, verso 1. E olhando ele viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles que deitaram para as ofertas de Deus, vou ler de novo, porque todos aqueles que deitaram para as ofertas de Deus, do que lhes sobeja, mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Amém? Amém? Pai, fala conosco, Senhor. Não seja nada do que eu quero falar
até porque, Senhor Deus, eu orei a Ti 2 dias sobre essa mensagem, então não seja nada do que eu quero falar, mas que o Senhor me ensine, que o Senhor fale à igreja, ensine a igreja, mostre para nós a relevância de ler essa palavra hoje, a coerência dela para nossas vidas, em nome de Jesus, fala conosco, amém e amém. Pode tomar o seu assento, irmão, fica à vontade, onde há o Espírito Santo da liberdade, você pode adorar, você pode glorificar a Deus. Irmãos, eu aprendo que nada é por acaso, né? Nada é por coincidência na vida do cristão. O cristão não conhece coincidência, mas ele conhece cristocidência. Nos dias de hoje é muito difícil, muito trabalhoso falar à igreja sobre finanças, mas quando eu olho para, quando Deus me deu essa mensagem, eu fiz algumas pesquisas, eu busquei pesquisar, orei, li, meditei, li de novo, acho que eu li pelo menos umas 10 vezes o mesmo texto, para que eu pudesse ter algo de Deus a falar à igreja, orando a Deus. E eu fiz uma pesquisa sobre alguém que tivesse já também pesquisado isso nas Escrituras Sagradas. É claro que essa pesquisa não pode ser tratada de forma oficial, pode ter uma pequena variação, né, um erro de porcentagens, né, de concordância de um teólogo para o outro, mas as estimativas são semelhantes para todos que já fizeram essa pesquisa. Quantas vezes a Bíblia fala de finanças, de dinheiro, de bens e de finanças? E quantas vezes, porque muitas pessoas acham que na igreja só tem que ser tratada a palavra do assunto salvação, oração ou coisa do tipo, e que não é certo falar na igreja sobre finanças. Mas se não é certo, vamos dentro dessa estimativa que foi feita. Quantas vezes a Bíblia fala de finanças? Uma pesquisa diz que ela fala de finanças entre 2.000 a 2.300 vezes, sobre dinheiro, bens, finanças. Quem está entendendo, diga amém. E quantas vezes a Bíblia, essa mesma pessoa que fez essa pesquisa, ela foi lá pesquisar para ver um contraste de comparações. Quantas vezes a Bíblia vai falar de salvação? E a estimativa diz de 189 vezes a 600 vezes. Quem está entendendo, diga amém. Então a Bíblia vai falar cerca de 600 vezes sobre o tema salvação, e ela vai falar 2.300 vezes aproximadamente sobre finanças, dinheiro, bens materiais. Isso eu passo para os irmãos, para que você que me ouve possa entender que há sim coerência sobre este assunto, e que ele deve ser tratado, já que tantas vezes na Bíblia, e até o dobro ou o triplo de vezes, foi falado a mais acerca de dinheiro do que de salvação. Salvação e oração é bíblico, tem que ser tratado, mas também finanças, tanto quanto, também deve ser tratado. Isso porque nós sabemos que é muito importante. Alguém, uma certa feita, estava sentado numa conversa, num assunto, com um pastor. Aí eles falavam de um exemplo negativo de alguém que caiu, que desfaleceu, que perdeu a fé. Aí aquela pessoa disse assim: está vendo, pastor? É por isso que a Bíblia fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. Aí o pastor olhou com cara de paisagem para o rapaz e disse: aonde que a Bíblia fala isso? Mas como não, pastor? Eu já ouvi o senhor pregar que o dinheiro é a raiz de todos os males. Aí o pastor falou: não, isso não está escrito na Bíblia. Pastor, olha que está. Eu ouvi o senhor falando, já pregando, que o dinheiro é a raiz de todos os males. Aí ficou aquele negócio: tá, não tá, tá, não tá, tá, não tá. Aí o pastor falou: tá bom, eu acho que você está fazendo uma mal interpretação sobre o que está escrito em 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 10. Aí o pastor abriu a Bíblia. Até se você quiser abrir, não tem problema, pode abrir. Você acompanha comigo. Eu acho que é até interessante a gente ler. Eu poderia falar de cor, porque eu sei o versículo de cor, mas eu acho interessante a gente estar abrindo lá para ver 1 Timóteo 6. Eu tenho anotado aqui, né? Também, se alguém quiser acompanhar. O pastor falou: não, não está. Mas está. Não está. Aí o pastor falou assim: não, eu acho que você está confundindo o que está escrito em 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 10. O que está escrito lá? Escrito assim, você encontrou aí? Alguém encontrou? Amém? Então eu vou ler com vocês. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males.
porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí o rapaz falou assim: está vendo, pastor, como que está escrito? Ele falou: não, você falou que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas o texto não diz o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, o texto diz porque o... Não, eu não ouvi. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Peraí, então o problema em si não é a finança. O problema em si não é o dinheiro. O problema em si é o amor ao dinheiro. É como é a tua relação, o teu relacionamento com o dinheiro. Irmão, tem gente que pensa que o dinheiro é o problema. Na verdade, o dinheiro é a solução, né, irmão? Porque a maioria dos problemas seriam resolvidos se a gente tivesse um pouquinho mais de dinheiro. Se a humanidade tivesse um pouquinho mais de condições, pagaria as contas em dia, viveria uma vida um pouco melhor de forma econômica. Então o dinheiro não é o problema, o dinheiro em si acaba sendo a solução. E se o problema fosse o dinheiro que te impede de servir a Deus, pronto, era só você não ter dinheiro nenhum que você serviria a Deus muito bem. Mas a gente sabe muito bem que tem gente que não tem dinheiro e não consegue servir a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então o problema em si não é o dinheiro, o problema é o amor, é o lugar que o dinheiro ocupa na sua vida. Pronto, é isso. Diga para a pessoa que está do teu lado: o problema é o lugar em que o dinheiro ocupa na sua vida. Porque alguém pode ter muito dinheiro e ser muito fiel, alguém pode não ter dinheiro e ser muito fiel, ou vice-versa. Então o problema não é o dinheiro, o problema é o teu relacionamento com ele, é o lugar que ele ocupa na tua vida. Na verdade, você tem que entender que não tem problema você ter o dinheiro, o problema é o dinheiro ter você. Não é o problema você ter o dinheiro, o problema é o dinheiro ter você. Não, o problema é você ser senhor do dinheiro, você ser dono do dinheiro. O problema é o dinheiro ser dono de você. Porque quando o dinheiro é dono, é senhor da tua vida, aí então você não vai conseguir servir a Deus. Ele vai começar a trazer problemas para a sua vida. Você sabia, segundo aquilo que a Bíblia fala, em Mateus no capítulo 6, verso 24, que ninguém compete o senhorio do coração do homem como o dinheiro ocupa? Como o dinheiro compete? Você sabia que nem o diabo, nem Satanás, ele disputa em alta o senhorio do coração do homem como o dinheiro faz? Porque ninguém sai da igreja dizendo: eu vou servir o diabo. Pelo menos a maioria não faz isso. Muito difícil alguém dizer: eu vou lá servir o diabo. Eu vou trair Deus por causa que eu vou ficar com o diabo. Ninguém faz isso. Muito difícil alguém dizer isso. É raro alguém dizer isso. Então, o maior competidor do senhorio do coração do homem com Deus, porque Deus deve ser o senhor do coração do homem, sim ou não, igreja? Deus deve ser o senhor do coração do homem, mas o maior competidor do senhorio do coração do homem é o dinheiro. Prova, pastor, eu provo. Mateus capítulo 6, verso 24. Se você quiser ler, eu já estou preparado aqui, porque eu trouxe algo anotado, né, irmão? Mas se você quiser ler, é facinho. Mateus capítulo 6, verso 24. Eu prefiro ler na Bíblia, né? Mesmo que eu tenha escrito aqui, mas eu vou abrir com você na Bíblia. Mateus capítulo 6, verso 24. Daqui a pouco a gente entra na mensagem. Eu preciso fazer a introdução para você entender a coerência do assunto. Mateus 6, verso 24, a Bíblia fala assim, ó: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamão. Se você buscar no Google, que é mais fácil, mas eu falo, não busca no Google, busca numa enciclopédia, porque aí você vai estudar um pouco mais. Mas se você quiser buscar no Google o significado no texto de Mamão, você vai encontrar finanças, riquezas, dinheiro. Então eu leio de novo nessa perspectiva. De visão, o verso de número 24: ninguém pode servir a dois senhores. Quando fala servir, eu estou falando de escravo, de servo, de servir como escravo, de ser servo, de ter um senhor, um dono. Ninguém pode ter dois donos, dois senhores, porque ou há de odiar um, amar o outro, ou se dedicar a um, ou desprezar a outro. Não podeis servir a Deus e o dinheiro.
É isso que a Bíblia está falando. Mamão é as riquezas, é o dinheiro. Ninguém compete com o coração do homem, o senhorio, com Deus, como o dinheiro. Infelizmente, o dinheiro tem sido senhor de muitos corações. É por isso que é coerente nós levarmos essa mensagem à igreja, falar sobre finanças da igreja, ensinar a forma correta de servir a Deus, a forma correta de amar a Deus, de entregarmos a Deus as nossas ofertas, contribuições, a nossa adoração. Eu não precisaria dizer, a igreja já sabe, que a gente não oferta na obra de Deus porque a obra de Deus precisa. Se você pensa assim, você está errado. Eu oferto porque a igreja tem que pagar aluguel. Eu oferto porque a igreja tem que pagar água. Eu oferto porque a igreja tem que pagar energia. Não é esse o intuito primordial da oferta. Não, irmão, nunca foi isso. É claro, pastor, precisa, para pagar precisa, a igreja não pode ficar em dívida, a igreja tem que ser honesta, mas o ato de ofertar primordial nunca foi isso. A Bíblia fala, a gente sempre lê aqui no altar, a gente sempre lê, se não me falha a memória, 1º ou 2 Coríntios, no capítulo 9, não lembro agora se é 1º ou 2º, que fala no capítulo 9, versículo 5, versículo 6, versículo 7, que não é para ajudar ou contribuir por necessidade, né? Não é por necessidade, porque não é porque precisa, mas qual é o primordial da minha oferta? Por que eu oferto? Qual é o primeiro sentimento de ofertar? O primeiro sentimento de ofertar, em primeiro lugar, é honrar a Deus. Em primeiro lugar, eu estou ofertando porque a igreja precisa? Não, ela precisa, mas não é por isso. Eu estou ofertando por quê? Porque eu quero honrar a Deus, porque é um gesto de adoração. Eu não estou dízimo, eu não estou dando, eu estou devolvendo. Por que eu devolvo, irmão? Entenda uma coisa sobre dízimo: eu não estou dando. 10% é de Deus. Quem disse que 10% é de Deus, irmão? Quem te ensinou que 10% é de Deus? Está errado. Pastor, 10% não. De Deus é 100. Deus é dono de tudo na tua vida. Por que Ele é dono de tudo na minha vida? Porque Ele me comprou por preço de sangue na cruz. Você sabe que quando um escravo ele é comprado, ele é escravo de alguém, aí vai alguém lá e compra ele, eu compro ele é meu. Tudo que aquele escravo produz é do seu dono, quem está entendendo? A gente é escravo de quem, irmão? Ninguém vai falar, não é escravo de quem, irmão? Antes de Jesus a gente é escravo do pecado, para ser mais claro, do diabo, mas é do pecado. Nós éramos do pecado, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é todos os pecados destituídos são da glória de Deus. O que Jesus veio fazer? Ele veio comprar a gente do pecado. Ele comprou. Ele derramou seu sangue na cruz. Meu Deus, a introdução era para ser bem mais curta, mas eu preciso falar isso. Ele comprou a gente na cruz. Ele derramou seu sangue e nos comprou. Agora nós somos de quem? De Jesus. E tudo que o escravo faz pertence ao seu dono. Só que tem uma coisa, Jesus é bom demais. Ele disse assim: eu te deixo, eu te comprei. Só que fala o seguinte: você me segue se você quiser. Então a gente é escravo por amor. Sabe por quê? Porque a lei previa e dizia que o escravo, ele quando chegava o 7º ano, diaconisa Isaura, existia uma lei que dizia que existia um ano do jubileu, o ano da soltura. O que acontecia? Nos 6 anos o escravo era escravo. No 7º ano o judeu tinha que deixar o escravo ir embora. Vai embora, você pode ir embora. No 7º ano ele era livre para fazer o que quiser. Buscar lá em Deuteronômio que está lá. Eu não lembro porque eu não sou máquina, né, irmão? Mas está lá, eu já li. Aí, no 7º ano ele podia ir embora. Só que tem uma coisa, às vezes o escravo se casava com uma outra escrava. Entendeu? Ele se casava e fazia filho. Aí o que acontecia? Se ele quiser ir embora, ele vai embora sozinho, porque ele não pode levar escravo. Mas se ele disser assim: meu Senhor cuida tão bem de mim, eu já fiz família, para mim é melhor estar com o meu Senhor do que livre no mundo, sem saber para onde eu vou trabalhar, para onde eu vou viver. Aqui eu tenho casa, aqui eu tenho cobertor, aqui eu tenho comida, aqui eu tenho família. Então ele dizia assim: ó, eu quero ficar como escravo na tua casa, porque vale mais a pena ser escravo teu do que livre no mundo. Vale mais ser escravo teu dentro dessa casa onde eu tenho comida, vestido, família, roupa, respeito, honra, do que ficar
ficar livre no mundo, se sujando com a lama do pecado, fazendo o que eu quero. Então eu prefiro ser escravo desse Senhor do que ficar livre na rua. Aí o que ele fazia? Ele passava no umbral, tinha um prego, o cooperador Edson, tinha um prego no umbral, ele dizia: meu Senhor, eu quero ser um escravo por amor. Escravo por quê? Por amor, por decisão, por amor. Eu amo meu Senhor, eu quero ser escravo. Aí ele furava a orelha, marcava a orelha com aquele prego, e ele fazia um decreto: agora você vai viver para sempre comigo, não tem mais jubileu não, você vai viver comigo. Tudo que você fizer é meu. Então o que acontece, irmão? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós somos comprados. Fomos tirados da servidão do pecado, nos colocamos diante de Cristo, fomos comprados. Quem foi comprado pelo sangue de Jesus? Fomos comprados pelo sangue de Jesus. Tudo que produzimos não é nosso, é dele. Ele comprou, irmão. Tudo que produzimos, tua casa é dele, teus filhos é dele, tua esposa é dele, teu marido é dele, tua finança é dele, teu emprego é dele, tua roupa é dele, teus cabelos é dele, teus sapatos é dele, teu perfume é dele, tudo é dele. Aí a gente fala assim: ai, Deus requer 100%, 10% é dele, eu estou devolvendo. Quem disse? Ele é dono de 100. Ele só pediu assim para nós: só devolve 10. Você devolve só 10, porque eu sou dono de 100. Ele devolve só 10. Só que a gente é tão teimoso que nem fé de 10 de devolver a gente tem. A gente ainda fala. Sabe o que isso é? Gratidão. Eu estou devolvendo uma coisa que já é dele. Ele é dono de tudo, eu só estou devolvendo 10. É isso. Ah, mas dinheiro, não sei o que, não sabe. O maior competidor do coração do homem não é o diabo, do senhorio. Do coração do homem não é o diabo, é o dinheiro. Tem muita gente que serve a Deus, mas na hora que toca no bolso, não. Agora eu vou entrar na mensagem. Agora eu vou pregar. Meu Deus, quanto tempo eu tenho? 15 minutos, vou tentar em 15 minutos. Veja bem o que a Bíblia está dizendo. A gente leu em Lucas 21, no versículo 1: olhando ele viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. Eu quis ler com a igreja os dois textos, o texto de Marcos capítulo 12 e o versículo de número 41, se não me falha a memória. Marcos 12, eu vou conferir para não deixar pontas soltas. Marcos 12, isso mesmo, 41. Entrando Jesus assentado de frente da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. Isso era o gasofilaço. Tinha pelo menos de 7 a 12, 13 gasofilaços no átrio. Os gasofilaços ficavam ali e as pessoas iam lá para lançar a sua oferta, prevista também pela lei, que eles deveriam contribuir para a manutenção do templo e para socorrer as necessidades de alguns grupos especiais que frequentavam o templo. Agora veja bem, irmão, imagina que coisa é isso. Imagina comigo, as pessoas estão indo ofertar. Jesus pega o banquinho dele e senta de frente com o gasofilaço, a arca do tesouro, para contemplar as pessoas contribuindo. Irmão, você precisa entrar na mensagem para entender. E não é hora da oferta. Imagina o pastor puxar a cadeira e ficar assistindo os irmãos ofertar. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está compreendendo? Se o pastor fazer isso hoje, não dá uma confusão. O pastor está apoiando os outros ofertar. Jesus fez isso. Jesus puxou a cadeira e disse assim: eu vou assistir as pessoas ofertarem a maneira com que eles ofertam. E o momento da contribuição na obra de Deus é tão coerente, tão importante, que a Bíblia fala que Jesus viu, que Jesus observou, que Jesus contemplou, que Jesus sentou para observar. Olha como isso é coerente, olha como isso é importante. O Jesus que vê, ele vê. Diga assim comigo: Jesus que contempla, que assiste todas as coisas, ele vê. Olha que interessante, a Bíblia fala que Zaqueu se escondeu na figueira, Jesus viu. A Bíblia fala que Natanael estava debaixo da figueira. Quando ele encontrou Jesus, Jesus disse: eu te vi antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. A Bíblia fala que o Jesus que vê, o Jesus que contempla, ele viu essas pessoas no culto, mas ele também viu o momento que as pessoas estavam ofertando. Eu quero ministrar algo de Deus sobre essa igreja, porque essa igreja é uma igreja educada na palavra, uma igreja que ama a palavra e
que sabe ofertar. Eu já vi gente aqui ofertar por uma causa, por um propósito. Eu já vi gente aqui ofertar na vida de um missionário que vem de fora. Essa igreja sabe o que é o valor de ofertar. E eu quero ministrar uma palavra de Deus sobre a tua vida. O Senhor contempla o momento da tua oferta. Jesus, tão ocupado como era, um ministério tão grandioso como era, desceu aqui para morrer por nós, para perdoar nosso pecado, para quebrar o tabu da lei, trazer um tempo de graça. Mas ele teve tempo de sentar de frente com gasofilastos e assistir as pessoas ofertarem. Eu tenho uma palavra. Você que tem feito para Deus, não é só a tua oferta. É claro que eu estou falando da área da finança. Deus me impulsionou a falar, Deus me impulsionou a ensinar sobre isso. Mas não é só isso, porque a oferta é muitas coisas. É o teu louvor, é a limpeza da igreja, é o teu trabalho dentro de um departamento, é o teu cuidado dentro de uma área na obra, é uma visita que você faz, é o louvor em casa que você louva, ninguém está vendo, mas você está cantando e ministrando o seu melhor, a oração, o devocional, a leitura da Bíblia. Tudo isso é uma oferta. Deus manda te dizer: toda vez que você está ofertando, eu estou te assistindo. Aleluia. O pastor talvez não sabe, é missionário, é presbítero, diácono, obreiro, alguém da família não valoriza, mas eu estou sentado assistindo você ofertar. Se não fosse importante, Jesus não sentava lá para assistir. É importante, é válido, é coerente. Jesus viu. E olha que maravilhoso, quando a gente vai chegar aqui no capítulo 21 de Lucas, versículo 1, agora eu vou ler o versículo 1, verso 2. A Bíblia fala assim: olhando ele viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. Uma pausa. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. Meu Deus, eu sinto Deus essa palavra. Olha como Deus é tremendo. Tente um pensamento de um pregador que recebeu uma inspiração de Deus. Ele viu, irmão José Arquimedes, Deus abençoe, viu? Cidade da tua pessoa, que bom te ver aqui. Seja muito bem-vindo. Ele viu quando os ricos ofertavam. O que rico oferta? Grandes valores muito grandes, financeiramente. Ele viu. O texto lá que a gente leu em Marcos diz que ele viu uma multidão e algumas pessoas ricas também. Quer dizer, ele viu os ricos ofertarem. Mas aí quando chega no 2, graças a Deus pelo 2, a Bíblia fala: e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. Eu tenho uma palavra. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vejo quando pessoas poderosas, na área requisitiva, financeiramente, ofertam. Eu vejo quando pessoas que obteram sucesso na vida, porque isso é válido, pessoa estudou, pessoa se tornou empresário, pessoa graduou-se e ela tem uma condição avantajada de dar uma boa oferta. Quem está entendendo? Não é verdade? A pessoa tem, porque ela lutou por aquilo, nada acontece por acaso. Todo mundo que é rico não presta, não é assim não. Tem gente que tem posse, porque merece, lutou pela vida, conquistou. Então o que Jesus viu? Eu vi quando pessoas de grande influência, o texto não fala que eles tinham grande influência, eu estou conjecturando, eles eram ricos. Pessoas de grande influência e importância, eles ofertaram. Eu vi porque eles foram lá ofertar. Só tem uma coisa: quando foi uma viúva pobre, o texto está falando, a gente fala assim: pobre é o diabo, e o diabo é pobre, em nome de Jesus. Mas não é só o diabo que é pobre, tem pessoas pobres também, pessoas desfavorecidas, que a vida foi dura, passou por circunstâncias difíceis. Eu vi quando os ricos ofertaram, mas quando aquela viúva pobre, diz a Bíblia, foi ofertar, eu também vi. Quando pessoas que tinham condições de ofertar, ofertou, eu vi. Quando pessoas de sucesso ofertou, eu vi, eu sou fiel, eu vi. Só que quando aquela mulher pobre, que não tinha muito, ela foi, eu também vi. Deus está dizendo para alguém assim: olha, eu não só vejo, como algumas pessoas fazem por aí, julgo os outros pelo aquilo que tem. O mundo lá fora diz que você vale quanto você carrega, quanto você tem no bolso. O mundo te julga pelo que você tem. Infelizmente muitas igrejas já estão assim também. Eu não diz uma
assim, então dá um cargo mais importante. Ah, segura aqui porque tem muita gente assim, infelizmente, irmão, vamos ser sinceros, tem muita gente que julga as pessoas pelo que elas têm. Só que Jesus diz assim: eu vi os ricos ofertar. Glória a Deus pela vida deles, eu vi. Só que quando tinha uma viúva pobre ofertando, eu não virei as costas para ela. Eu não fechei os olhos. Eu vi ela contribuir. Sabe o que Deus está dizendo? Você pode sim contribuir, independente do lugar que você está. Ah, pastor, deixa quem tem fazer isso, porque eu não tenho. Não, irmão. O estado que você está vivendo hoje, a luta que você está vivendo hoje, não te impede de contribuir, porque não impediu aquela mulher. Aquela mulher contribuiu. Tem uma coisa: Jesus viu ela contribuir, Jesus viu ela fazer, Jesus viu ela participar. Quem está entendendo o que o Espírito Santo está ministrando? Vamos continuar, vamos desenvolver a mensagem para o final. Eu faço uma pergunta e deixo no teu coração: o que faz da oferta da viúva? O que faz da oferta? O que tornou a oferta da viúva tão especial? O que tornou a oferta da viúva tão especial? Porque você vai ver aqui, ó, a Bíblia fala aqui, Lucas 21, verso 3. O 2, para chegar no 3. E viu também uma pobre viúva lançando ali 2 pequenas moedas. Ela era o que, irmão? Uma pobre viúva. E ela lançou ali 2 pequenas moedas. Verso 3. E disse: em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Olha o que ele disse: essa mulher lançou só 2 moedinhas, a gente jogando fazenda, jogando coisa grande lá. Mas essa pobre viúva, em verdade vos digo. Quando Jesus vai falar uma coisa, irmão, e é muito sério, ele fala em verdade. Em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Aleluia. Aleluia. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja, mas esta da sua pobreza deitou todo o sustento que tinha. Agora deixa eu dizer uma coisa para você de Deus: o que faz da oferta desta pobre viúva uma oferta tão especial? Antes de olhar para o valor, olhe para as condições. A lei previa e estabelecia mecanismos de proteção e provisão para pessoas vulneráveis, incluindo viúvas, órfãos e estrangeiros. Deuteronômio, capítulo 14, verso 28 e o verso 29, você tem em casa depois. Havia mecanismos construídos por Deus na lei de Moisés. Moisés deixou escrito que dessas ofertas, muito provavelmente dessas ofertas também lançadas no gasofilaço, seriam retiradas partes para ajudar os estrangeiros que estivessem em aperto, em fome, que estivessem nas terras dos termos de Israel, para ajudar os levitas, porque os levitas serviam o templo em tempo integral. Então os levitas, eles deveriam comer, se alimentar, se vestir, cuidar das necessidades da sua família através das ofertas do templo. A lei previa isso. Era eles que carregavam a tenda, era eles que limpavam a tenda, era eles que faziam o sacrifício. Então eles precisavam ter provisões. A lei previa isso. E a lei dizia: os órfãos não deverão ficar sem alimento, vão ter que viver dessas condições. E por último, quem? Viúvas. Por que a oferta dessa mulher é tão especial? Porque se direcionava essa ajuda para pessoas como ela. Ela não tinha ninguém viúva, pobre, não tinha nada. Então ela poderia pedir ajuda, mas em vez dela pedir, em vez dela dizer eu preciso, ela vai doar. Sabe quando a tua oferta é tão especial para Deus? Quando você mesmo sabe que você não pode, ou não tem condição. Seria compreensível chamar o pastor e dizer: pastor, como? Olha a minha situação. Seria compreensível dizer: não tem jeito, sacerdote, não tem jeito. Só que ao invés dela chamar e dizer eu preciso, ela está entregando
chamar os irmãos, tem um monte de irmão sarado, saudável, forte, né? Aquele corpo atlético, saudável. Vamos lá. E de repente chega o irmão lá que não tem perna, não tem braço. E fala: pastor, o que eu faço? O que eu posso fazer aqui? Meu irmão, você tem que entrar, você não tem condição de trabalhar. Não, pastor, eu quero trabalhar. Eu carrego o tijolo numa mão. Eu vou pulando de uma perna só, mas eu vou empurrando a carriola. Não, pastor, eu assento o tijolo, eu vou mais devagar, mas eu vou. Aí você diz assim: esse daqui está entregando algo acima de nós, não tem jeito. Quem está entendendo? Tem gente que está aqui, eu não vou falar de finança, eu vou falar de oferta. Oferta é diferente. Tem gente que está aqui, só Deus sabe como está a tua vida. Talvez você não estaria aqui essa noite se você olhasse para as suas condições. Mas sabe o que você está fazendo aqui? Está cumprindo aquilo que a Bíblia fala em João capítulo 4. Está dizendo: Deus, eu quero ser o verdadeiro adorador. Eu quero entregar mesmo quando eu não tenho. Eu quero oferecer mesmo quando eu estou fraco. Eu quero fazer